bem? Gente, nessa videoaula a gente vai continuar a segunda parte falando sobre médias, tá? Então vamos lá. Na aula anterior, a gente falou de média aritmética simples e também falou da média aritmética ponderada. O intuito dessa aula de hoje vai ser falar de média geométrica e média harmônica. Então, média geométrica e média harmônica vai ser o assunto dessa videoaula de hoje. Então, vamos começar a nossa aula falando de média geométrica. Então, o conceito de média geométrica, ele fala o seguinte: é uma medida de tendência central, assim como todas as outras que a gente está estudando até o momento, todas elas, gente, tendem a buscar o centro da sequência. Por isso que elas são chamadas de medida de tendência central, ok? E é definida como sendo a raiz enésima do produto dos termos positivos de um conjunto, sendo o índice da raiz o número de termos multiplicado, tá? A princípio, gente, esse conceito parece assim complicado, tá? Mas não é. A gente vai tentar aqui uma maneira de entender essa forma bem fácil, bem simples para você. Então vamos lá. Deixa eu. Pronto. Então vamos lá. Ó. Considere os números reais positivos x1, x2, x3, xn até um xn, a média geométrica dos números que é definida por. Gente, quando ele fala em x1, x2, x3 até um xn, ele está falando dos números da minha sequência. Entendeu? Ele convencionou aqui chamar de x1, x2, x3 até um xn que eu tiver. Ok? Então vamos lá. Ele chama, gente, média geométrica como a raiz enésima desses números da minha sequência sendo multiplicado. Tá? Então vamos entender aqui. Esse m aqui é a média geométrica. Tá? Esses aqui são termos que eu tenho. Ó. Tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, até um termo xn. E esse número aqui, gente, que é n, é a quantidade de elementos que eu vou ter aqui na minha sequência. Ok? Então fica assim, ó. Vamos explicar essa forma e vamos mostrar aqui, ó, que esse mg, que é a média aqui geométrica, é a medida da média geométrica, que também pode ser representada por um g com traço em cima. Então eu posso só representar aqui por um gzinho com traço em cima. Essa representação eu chamo do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar mais conveniente para resolver minha questão. Entendeu? O que está aqui em jogo é o conceito de média geométrica. Como você vai chamar, definir, entendeu? Isso aí é uma opção sua, não tem problema. Então, esse n, gente, que é esse índice aqui, ó, da minha raiz, ele é, esse índice aqui, ó, ele é a quantidade de elementos que eu tenho. No caso aqui, ó, eu tenho n elementos, substituir por n. Se eu tivesse 2 elementos somente, só esse x1 e x2, aqui seria 2. Se eu tivesse 3 elementos, até o x3, esse n aqui seria 3. Se eu tivesse 4 elementos, esse índice aqui seria 4. Ok? Beleza. Então, n é o número de elementos do conjunto dos números a calcular a média. E esse x1, x2, x3 até o xn, que eu já falei, são os elementos que eu vou buscar calcular a minha média. Beleza, então agora vamos para um exemplozinho prático para a gente entender, entendeu? Esse conceito de média geométrica. Então vamos lá. Sabemos que os lados de um retângulo medem 4 e 16 centímetros, descubra qual a medida dos lados de um quadrado com a mesma área. Tá? Então ele me deu aqui um retângulo com lado medindo 4 e 16 centímetros. E ele quer, gente, que eu descubra a área de um quadrado baseado nessas informações, tá? Sendo que o quadrado vai ter a mesma área do retângulo. Então vamos lá. Eu fiz aqui um quadrado de base 4 e altura 16, e aqui do lado eu coloquei o meu quadrado. Então aqui
nesse quadrado, eu vou buscar descobrir o lado dele com base nesses dados que eu tenho aqui, ó. Então, é bem simples, gente. Aqui eu vou fazer assim. Eu vou pegar o lado desse meu retângulo aqui, que medem 4 e 16, e vou multiplicar, tá? Na verdade, eu vou tirar aqui, ó, a média geométrica entre esses dois valores para eu descobrir o lado desse quadradozinho aqui, tá bom? Então, quando eu pegar esse lado 4 multiplicar por 16, eu vou ter uma área. Eu tirando a raiz quadrada dessa área, como a área de um quadrado é L vezes L, L ao quadrado, eu tirando a raiz quadrada dessa área, gente, eu já descubro o lado do meu quadrado. Então, aqui eu fiz, eu peguei, multipliquei 4 vezes 16 e tirei a raiz disso, tá? Então, o L vai ser igual a 4 vezes 16, gente, é igual a 64. Beleza, e a raiz de 64 eu sei que é 8. Então, 8 é o lado do meu quadrado. Então, eu tenho aqui um quadrado que vai ter lado 8. Beleza? Que 8 vezes 8, se eu multiplicar 8 vezes 8, que é a área de um quadrado, é igual a 64, que é a mesma área, tá bom? Se eu multiplicar 4 vezes 16, que é a mesma área desse retângulozinho aqui. Só lembrando que aqui eu fiz aqui, ó, uma média geométrica. Por quê? Eu tenho dois elementos, eu calculei a raiz quadrada desse elemento aqui. Por que que foi quadrado aqui, ó? Porque o índice aqui é 2. Porque aqui eu tenho somente dois elementos. Ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos agora para um próximo exemplo, tá? Dessa vez, gente, envolvendo três números. Então, ele fala qual o valor da média geométrica entre os números 4, 16 e 8. Então, aqui, eu vou ter que fazer a mesma forma, só que agora meu índice vai ser 3, porque eu tenho 3 elementos. Então, aqui, a minha média geométrica, gente, ó, a minha média geométrica vai ser igual eu pegar esses três elementos, multiplicar, tirar a raiz dele aqui, ó, e o número aqui, esse índice é 3. Por que que é 3? Porque aqui eu tenho 3 elementos se multiplicando. Para ficar mais fácil a nossa resolução, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse 4, disse que é a mesma coisa de 2 elevado a 2. Peguei o 16 e disse que é a mesma coisa de 2 elevado a 4. E o 8, gente, é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Tá? Quando eu faço aqui, ó, como todos têm a mesma base, conserva a base, somos os expoentes. Então, vai ficar 2, que é a base, 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Então, fica 2 elevado a 9. Então, minha média geométrica, tirando isso aqui do radical, gente, primeiro eu boto isso aqui, depois esse valor. Então, vai ficar 2 elevado a 9 dividido por 3. Esse 9 dividido por 3. Então, a minha média geométrica, 9 dividido por 3 é 3. E 2 elevado a 3, eu acho que minha média geométrica é igual a 8. E agora, a gente vai falar da segunda parte desse vídeo, que é a média harmônica. Bem, gente, então é o seguinte. Em média harmônica, ele já fala aqui que sejam x1, x2, x3 até um xn, uma coleção de n números reais positivos. Chama-se média harmônica e denotaremos por... Aí ele usou aqui a opção, ó, de botar aqui XH barrinha, tá? Que, como já falei para vocês em todas as aulas, você pode chamar do que você quiser. Você pode chamar de MH, entendeu? Ou então de qualquer outra simbologia que você ache melhor. Então, chama-se média harmônica, denotaremos por XH barra, deixa eu tirar isso aqui para não ficar, entre esses n números, a divisão de n pela soma dos seus inversos. Eita, complicou, né? Não, nada disso. Olha aqui, ó.
a gente vai entender essa formulazinha aqui, observando que esse nzinho aqui de cima, gente, ó, é a quantidade de elementos que eu tenho na minha sequência, no meu conjunto, dividido por isso aqui é que chama de inverso, ó, a soma dos inversos da quantidade de números que eu tenho na minha sequência. Então, vai ficar 1 dividido por x1, que vai ser o primeiro número da sequência, somado com 1 dividido por x2, que é o segundo número da sequência, e assim até chegar ao meu último número da sequência. Eu vou fazendo essa soma desse inverso. Ok? Onde a gente vai usar questões como essa? Então, gente, essas questões aí caem mais em situações em que as grandezas sejam inversamente proporcionais, tá? Então, quando você vê situação em que as grandezas são inversamente proporcionais, você não vai usar média aritmética, você vai usar média harmônica. Eu vou já explicar por quê. Vamos ver aqui a seguinte situação. Ó. Ele fala aqui, um automóvel fez um percurso de 200 km em 2 etapas, sendo de 100 km cada uma delas. Beleza. Na primeira etapa, ele desenvolveu uma velocidade média de 90 km por hora. Na primeira etapa dos 100 km. E no segundo 100 km, ele desenvolveu uma velocidade de 110 km por hora. Ele quer saber qual foi a velocidade média desse automóvel durante todo o trajeto. Beleza? Então, gente, eu entendo que o aluno ele é induzido a pensar que uma questão como essa, como se falou em média aqui, né, qual a velocidade média desse automóvel durante o trajeto, o aluno é induzido a pensar que se trata de uma questão de média aritmética, ok? Mas como as grandezas são inversamente proporcional, quando uma aumenta a outra diminui, tá? Ou vice-versa, nesse caso eu vou usar média harmônica, tá? Outro erro que o aluno ele comete é pensar que, como ele fez aqui a primeira parte com 90 km por hora e a segunda parte com 110 km por hora, o aluno pensa, não, é muito simples, é só somar 90 mais 110, então a minha velocidade média no percurso vai ser 50, ou melhor, 90 mais 110 dá 100, dividido por 2, então vai ser 100 km por hora. Essa é a minha velocidade média, tá? Então vamos lá. O livro, gente, ele usou aqui alguns artifícios da física para provar que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, variação de espaço, variação de tempo, tá? E ele distribuiu isso, gente, em velocidade, ele chamou aqui, ó, velocidade 1 e velocidade 2. E ele achou um tempo 2 que você pode depois olhar isso aqui no livro com mais calma e tentar entender, tá? Eu não vou provar aqui não, porque vai ficar muito extensa a aula, tá? Mas ele fez tudo isso aqui para chegar a esse final. Esse final aqui, gente, que é o que é mais importante para a gente. Porque aqui nada mais é do que uma média, aqui ó, é uma média harmônica. Por que média harmônica? Eu tenho dois valores, que são eles, ó, esse 90 aqui, ó, meu primeiro valor, e meu 110 é o segundo valor. Então, eu tenho dois valores, então esse n aqui eu já substituo por 2, ó, tá vendo? Por isso que ele botou 2. E aqui embaixo é a soma dos inversos. Então, eu vou botar 1 sobre 90 mais 1 sobre 110. Tá aqui, gente. Foi isso que ele fez aqui, ó. Ele usou a média harmônica para fazer isso. Resolvendo isso aqui, gente, como que vai ficar? Vamos lá. Quando eu tiro o MC de 90 e 110, eu vou só multiplicar um pelo outro, tá? Então, eu multiplico 90 vezes 110, vai ficar aqui embaixo, ó, multiplicado. Aqui 90 vezes 110. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 90. É claro que corta 90 com 90, sobra só 110. 110 vezes 1 é igual a 110, por isso que ele botou aqui, ó. Mais, que é esse sinalzinho aqui, quando eu divido 90 vezes 110 por 110, eu corto o 110 com o 110 e resta somente o 90. Então, 90 aqui vezes 1 é igual a 90. Então, nossa conta fica assim. Resolvendo aqui, vai ficar 2 aqui embaixo, dividido por 110 mais 90 dá 100, 200, né? Ó. E aqui,
eu vou botar a multiplicação disso. Beleza, então aqui vai ficar, o que foi que ele fez? Ele pegou esse 2 aqui que eu tenho, ó, e multiplicou por inverso disso, ó, tá? Eu vou botar aqui como foi que ficou o inverso disso aqui, ó. Ficou 110, vai ficar assim, ó, 2 dividido por 110 mais 90 dá 200. E embaixo, gente, ele deixou assim mesmo, ó, 90 vezes 110. O que que ele fez aqui, ó? Ele conservou o primeiro, eu vou usar esse espacinho aqui, não tem nada não. Ele conservou o primeiro, que é 2, e multiplicou por inverso aqui, ó, do segundo, que é aqui 90 vezes 110 dividido por 200. Beleza, gente, ó. Olha aqui, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu só puxar mais isso aqui para tentar. O que que eu vou fazer? Olha que eu posso cortar aqui esse zero com o zero daqui, esse zero aqui, ó, com o zero daqui. Então, me restou 2 aqui, não foi, ó? E esse 2 eu posso cortar com esse 2. Então, aqui sobrou em cima só 9 vezes 11. E 9 vezes 11 é igual a 99. Então, a minha média harmônica é igual a 99. Veja que não é igual a 100, como eu tinha pensado anteriormente, somando 90 mais 110. Tá ok? Então, gente, assim a gente encerra o nosso assunto de médias, medidas de tendência central, tá? Eu espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Você pode perguntar lá nos comentários. E nos comentários mesmo eu posso fazer, entendeu? Baseado nas suas dúvidas, outra videoaula para explicar isso. Tá ok? Então fique com Deus e até a próxima.